Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel Fortunato do canal História e Centrismo e hoje vamos falar sobre escravidão. Peço que se considere se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda aqui será muito bem-vinda. Aqui no canal abordamos política de forma imparcial, história e atualidade. Peço que me segue lá no Instagram também. Lá estou dando dicas e ministrando aulas para concurso público, vestibulares e pro Enem, ok? Vamos lá! Vamos começar falando sobre a diáspora africana, que teve início no século XVI e se prolongou até o século XIX. Milhares de africanos foram tirados das suas terras, cultura e costumes e foram espalhados por diversas partes do mundo para trabalhar como mão de obra escrava, com as piores condições possíveis. De forma desumana, eles eram transportados através de navios negreiros. Eles sofriam com fome, sede, contraíram diversas doenças, consequência dos maltratos e das condições de higiene que eles eram obrigados a viver. Vale ressaltar que aqui no Brasil teve escravidão desde o início da colonização, inicialmente pelos indígenas e posteriormente pelos africanos. Um dos problemas que os escravos africanos encontravam aqui no Brasil era de se comunicar, ficando difícil até de compreender as ordens dos seus senhores. Os africanos que não falavam português, eles eram chamados de boçais. Já aqueles que já tinham um domínio da nossa língua, que já conseguia conversar, eles eram chamados de ladinos. Já aqueles que tinham nascido aqui, que já era habituado com a nossa cultura, eles eram chamados de crioulos. Além disso, eles perdiam o direito de usar o seu nome africano e de praticar suas antigas tradições. Eles eram batizados conforme a fé católica e recebiam nome de portugueses, como João, Maria e Joaquim. Muitos desses africanos não aceitavam essa vida que lhes era imposta e eles resistiam de diversas maneiras. Alguns se suicidavam, outros deixavam de acatar as ordens, outros chegavam até a matar o seu senhor, outros fugiam, alguns se rebeliavam, muitos na verdade se rebeliaram em decorrer da escravidão aqui no Brasil. Alguns africanos sofriam de uma profunda depressão chamada de banzo. Era um estado psicológico de depressão que tomava os africanos assim que eles desembarcavam aqui no Brasil. Isso se consiste em uma profunda nostalgia que levava eles até a morte. O processo da abolição aqui no Brasil foi de forma gradual e muito lento. Isso porque não era de interesse da elite cafeicultora. Esses produtores de café, eles tinham muita influência na sociedade brasileira e eles conseguiam manipular a política do Brasil para que a abolição não viesse a acontecer. No século XIX, quem movimentava a economia brasileira era o café, que era sustentado pelos braços escravos. Tendo isso em vista, os cafeicultores eles não queriam acabar com a escravidão porque para eles isso significava perca de mão de obra. Paralelo a isso, lá fora vinha crescendo um movimento de humanização. Contudo, o capitalismo também vinha ganhando muita força. E para esses grandes países, principalmente a Inglaterra, eles não viam o escravismo mais como uma opção viável, porque o negro ele era escravizado, logo ele não ganhava, logo ele não poderia contribuir com o seu capital. Então, eles começaram a erradicar a escravidão pelo mundo inteiro. Um exemplo muito claro disso foi a Lei de Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, onde a Inglaterra começou a fazer uma pressão diretamente para que o Brasil acabasse com a escravidão.
Todos os navios negreiros que cruzavam para cá para o Brasil eram destruídos, eram derrubados. Então, eles já não estavam vendo muito lucro nisso, porque era um sacrifício ao laranjeiro que era gasto para que os ingleses derrubassem, afundassem os navios negreiros. Então, isso gerou um aumento de tráfico interno aqui no Brasil. A abolição da escravidão só veio acontecer em 13 de maio de 1888, pela Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel, e erradicou o trabalho escravo por negros aqui no Brasil. A abolição da escravatura foi resultado de luta popular que contou com a adesão considerável da população brasileira, além da resistência dos escravos. E isso não aconteceu por humanismo ou benevolência da família real, como muitos acreditam. Isso aconteceu porque grande parte da população se mobilizou para pressionar o Império para que acabasse a escravidão aqui no Brasil. Além disso, tinha nova questão dos padrões civilizacionais, que tinha surgido e condenava a prática do trabalho escravo. O Brasil, ele tinha se tornado vexame internacional, uma vez que foi o último país a abolir a escravidão aqui no continente americano. Entretanto, isso foi apenas uma questão secundária. O que realmente contribuiu para a abolição da escravidão aqui no Brasil foi a luta dos escravos. Isso que contribuiu diretamente para o fim da escravidão aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui. Peço que considerem se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda aqui será muito bem-vinda. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui. E também me segue lá no Instagram, que lá eu estou trazendo aulas referentes a vestibular, concurso público, e lá eu abordo também sobre política de forma imparcial. Então já vai lá, o link vai estar aqui na descrição, e se inscreve lá, segue lá no Instagram e se inscreve aqui no YouTube. Até a próxima aula. Falou, galera. Tchau, tchau.